bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thaisa Guimarães de Souza, eu sou preceptora do Programa de Interação Comunitária do curso de Medicina do Univac. Hoje, irei falar com vocês sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Sejam todos bem-vindos, eu espero que eu consiga esclarecer todas as dúvidas e apresentar para vocês a importância dessa política pública de saúde. Os objetivos da atividade de hoje serão fazer com que vocês consigam compreender a criação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, compreender a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade e entender a correlação, por que sai do plano e por que vira política, descrever as unidades e os tipos de equipes de saúde do sistema prisional, identificar a ação da atenção à saúde dos homens privados de liberdade, descrever as principais doenças do sistema prisional e elucidar como funciona a rede de atenção dentro desse sistema. Começo a conferência falando com vocês sobre uma frase muito repetida, utilizada pela população e principalmente por nós profissionais da área da saúde e aqueles que defendemos o SUS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas todas as vezes que a gente fala em fazer saúde, a gente lembra do quê? A gente lembra das ações de prevenção, da gente fazer atividade educativa em escolas, atender unidades básicas de saúde, ter hospitais, altas tecnologias, trabalhar com situações em que a gente tem um ambiente que tem estrutura, né? E hoje a gente trabalha com a perspectiva tanto de fazer a prevenção quanto oferecer à população promoção à saúde. O que é promoção? Vamos lembrar? Todas as vezes que a gente falar de promoção à saúde, nós estamos falando de uma política que leva as pessoas a terem qualidade de vida. Então, qualidade de vida é uma alimentação saudável, é a redução de estresse, prática de atividade física, redução de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, a gente pensa em saúde com toda essa complexidade. Complementando essa minha fala, nós vamos fechar a ideia de se ter saúde com o que a OMS diz, que ela fala do completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Por que a OMS vem com esse conceito? Porque as necessidades da população, ela vem mudando e conforme o avanço também do desenvolvimento das profissões da área da saúde. Nós tínhamos por muito tempo uma medicina baseada nas questões patológicas, na questão de diagnóstico, prescrição, tratamento. Hoje, a gente fala da medicina que atende esse indivíduo conforme as suas necessidades, de uma maneira mais ampla, que enxergue as questões ambientais, psicossociais, culturais, inseridas no contexto desse indivíduo, né? A gente, por muito tempo, predominou as doenças infecto-contagiosas. Hoje a gente tem um predomínio das doenças crônicas. Então, como que esse indivíduo ele vai ter saúde, né? Então, não apenas para ele ter saúde, eu não posso pensar apenas na ausência do fator doença. A gente tem que pensar em todo esse equilíbrio das condições sociais, culturais, seu ambiente de trabalho, com o seu bem-estar. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: como que a gente faz saúde olhando para essa foto?
Qual que é a perspectiva que nós temos quando a gente olha para essa situação? Pessoas amontoadas, pessoas sem condições mínimas de higiene, encarceradas. Como que trabalha aquele slide que eu falei para vocês, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado? Onde está o direito dessas pessoas a ter saúde? O que o Estado está fazendo para modificar essa realidade e realmente oferecer saúde para essas pessoas? Mas que tipo de saúde que a gente está falando? Porque se a gente partir da ideia da OMS, em que ela fala que ter saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e cultural, e não apenas a ausência de doença, será que essas pessoas, elas têm saúde? E aí eu vou além. Eu vou agora falar para você, profissional, você que vai ser médico. Como que você vai trabalhar as ações de prevenção? Evitar que o indivíduo fique doente, diagnóstico precoce, tratamento adequado, evitar tratamentos desnecessários diante dessa situação que muitas das vezes você não consegue nem enxergar quem está ali, onde você não tem condição mínima de higiene, não tem condição mínima de ar circulando. E se é difícil fazer prevenção e promoção à saúde? Como levar para essas pessoas uma alimentação adequada, redução de drogas lícitas e ilícitas, prática de atividade física? Como fazer isso? Como você, profissional médico, pensa em ser atuante dentro desse processo? Como que a gente pode trazer saúde para essas pessoas? Então, durante a nossa aula, né, durante essa nossa conferência agora, nós vamos discutir muito essas situações. Vamos abrir os nossos horizontes. Quando a gente fala das pessoas privadas de liberdade, elas já são pessoas que são excluídas socialmente, né? Elas estão judicialmente pagando preço por situações que elas cometeram, né? Elas já estão sendo penalizadas. Então, nós profissionais da área da saúde precisamos tirar os nossos preconceitos e entender que são pessoas que precisam de atendimento à saúde, que precisam ser olhadas, que precisam ser cuidadas. E aí, eu apresento para vocês a seguinte pergunta: o que são pessoas privadas de liberdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar, pessoa privada de liberdade, Thaisa, são todos os que cometeram algum tipo de crime. E aí elas não podem viver em sociedade, elas não podem viver em comunidade. O que a literatura traz para a gente? Que a pessoa privada de liberdade, ser privado de liberdade, é ter qualquer forma de detenção, encarceramento, institucionalização ou custódia de uma pessoa, seja por razões de assistência humanitária, tratamento, tutela, proteção ou por delitos e infração à lei, ordenada por uma autoridade judicial ou administrativa ou qualquer outra autoridade, ou sob seu controle numa instituição pública ou privada que faz com que essa pessoa não tenha liberdade de locomoção. E aí, dentro desse conceito, ele ainda traz algumas exemplificações para a gente. Ele fala que uma pessoa privada de liberdade pode ser pessoas que estão privadas decorrentes de algum delito ou infração por descumprimento da lei, pessoas que estejam sob custódia de responsabilidade de alguma instituição, como, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, locais para deficiência física, mental ou sensorial.
A pessoa pode estar privada de liberdade dentro de uma instituição para crianças ou idosos. Uai, Thaisa, como assim? Como que um idoso ele pode estar privado de liberdade dentro de uma instituição? Muitas das instituições onde ficam idosos e crianças que estão em alguma situação de vulnerabilidade, né, que estão sob supervisão, são pessoas que não têm o direito de sair, de se locomover livremente, né? Elas estão sob a guarda daquele local. Então, elas ficam sob essa responsabilidade dentro dessa instituição. Nós também temos o Centro para Migrantes e Refugiados, locais onde ficam pessoas com procura de refúgio, apatriadas, sem documento, ou qualquer uma outra instituição que destina a ficar a ter pessoas que estejam privadas de liberdade. O que é isso? A liberdade de ir e vir quando quiser. Mas, Thaisa, eu nunca vi esse centro para migrantes aqui. O Brasil ele tem uma fronteira muito grande. Então, esse processo migratório ele ocorre de uma forma muito livre aqui no país. Mas eu vou dar um exemplo para vocês associarem. O que acontece nos Estados Unidos quando eles pegam os imigrantes tentando entrar no país? Se a polícia pega, eles levam para o centro de imigrantes, eles passam por uma avaliação e então eles são destinados de volta ao seu país de origem. Então, eles não ficam ali livremente circulando dentro dos Estados Unidos, né? Eles ficam em setores que estejam privados da sua liberdade. Quando a gente fala judicialmente, né, dessas pessoas que estão privadas de sua liberdade porque acometeram alguma infração da lei, essas pessoas elas têm todas essas regras de prisão de liberdade, elas estão dentro do Código Penal brasileiro. E no artigo 38 do Código Penal brasileiro, ele fala que a população privada de liberdade deve ter todos os direitos não atingidos pela perda da sua liberdade, de forma com que as autoridades respeitem a sua integridade física e moral. Dentro desses direitos tem o direito à vida e que cabe à parte administrativa, assistência material, assistência à saúde, jurídica e religiosa a essas pessoas. Então, o nosso Código Penal, ele garante à população privada de liberdade condições de se ter uma vida digna. Mas como a gente viu naqueles primeiros slides, nem sempre essa parte teórica ela se aplica na parte prática. Nem sempre a gente consegue visualizar isso de maneira tão clara. E por que isso não é tão visto? Por que isso não é tão discutido? Por que a situação de encarceramento não ganha mídia? Por que essa superpopulação, socialmente, a gente não discute isso? Porque a gente tem a ideia de que quando a pessoa está privada de liberdade, está sendo feita justiça. E que a justiça é uma punição. Então, ele estar preso, ele está sendo punido. Então, se ele está sendo punido, então que ele aguente todas as consequências. E aí a gente esquece que nem sempre a pessoa que ela tem a sua prisão de liberdade, né, ela tem essa restrição, ela já foi condenada. Ela realmente está já cumprindo, já foi comprovado que ela fez aquele ato, né? Então, a gente percebe que judicialmente tem várias fases dentro de um processo penal, ocorre várias etapas até essa pessoa realmente ter a sua pena definida. E enquanto isso vai se aglomerando, vai se encarcerando, vai se afastando da sociedade essas pessoas. É como se coloca lá e esquece todos
essa pessoa passa a não ser mais um problema, né? Então, a gente não tem mais a nossa preocupação. Mas isso realmente é uma preocupação? Será que realmente é uma população que é significativa? Por que nós estamos discutindo isso dentro do curso de medicina? Qual que é a importância disso? Quem é essa população? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês várias figuras que vão identificar para nós, em números, quem são as pessoas que estão dentro do sistema prisional brasileiro. Esses dados que eu vou apresentar agora para vocês são dados que foram publicados agora no ano de 2021, que diz respeito ao período de julho a dezembro de 2020. São dados do Departamento Penitenciário Nacional, publicados então nesse ano. Os dados da DEPEN, ele mostra que nós temos presos em celas 668.135 pessoas. Destas, 335.773 em sistema fechados, então dentro de locais que essas pessoas estão encarceradas. O sistema semiaberto equivale a 106.826 pessoas. Dentro desse sistema semiaberto, são pessoas que estão trabalhando durante o dia e voltam para cumprir a sua pena no período noturno. Presos do sistema aberto são 7.539 pessoas, ou seja, são pessoas que têm uma pena para cumprir, mas têm o direito de estar no teu domicílio, né? A gente tem um número de 215.317 presos dentro do sistema provisório. O que quer dizer isso? São pessoas que ainda não foram julgadas, são pessoas que ainda não foram condenadas, que estão esperando a sua pena. E dentro desse número de pessoas do sistema provisório, ocorre que muitas acabam estando dentro de locais, acumulando vagas, onde as suas penas, por exemplo, já foram prescritas, mas ainda continuam esperando o julgamento. Nós ainda temos no Brasil 384 pessoas em tratamento ambulatorial dentro do sistema prisional e 2.296 com alguma medida de segurança. Dessas 668.135 pessoas, gente, é como se a gente estivesse falando de toda a população do município de Cuiabá. Olha só, nós estamos falando de uma população que enche uma capital. Para a gente entender a necessidade de atendimento dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Então, esse gráfico que eu trago para vocês é aquele mesmo, mas é numa forma de uma figura para a gente entender isso, como que isso significativamente enche, né, os nossos presídios, né, os locais onde essas pessoas ficam. Olha só por esse gráfico aqui, olha. Toda essa parte que eu estou mostrando para vocês acaba comprometendo esse sistema, né? Vai superlotando o sistema prisional. E aí a gente fala que além desses presos, né, que estão dentro do sistema fechado, nós temos os presos que estão em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, com a famosa tornozeleira, né? São 72.720 pessoas. Olha só, crianças, a quantidade de pessoas, então, que tem alguma restrição quanto à sua liberdade. Dando continuidade aqui, crianças, essas outras figuras que eu estou mostrando para vocês, ele traz o total das pessoas privadas de liberdade, que são 811.707 pessoas. Thaisa, mas naquele primeiro slide que você mostrou 611 mil.
dos que estão presos. Aí lembra dos que estão presos, mas juntando os que estão em prisão domiciliar. No slide anterior eu mostrei o que estão com monitoramento, mas também nós temos pessoas que estão privadas de liberdade em domicílio sem o monitoramento. Esse total de pessoas equivale a 811.707 pessoas. O que esses dados mostram? Que dessas pessoas, cerca de 807.145, ou seja, 99,44%, são pessoas que deveriam cumprir as suas penas dentro dos sistemas penitenciários. E 0,56%, ou seja, 4.562 pessoas, seriam aquelas que poderiam ir para clínicas, hospitais psiquiátricos que ainda existem, né? Todas essas situações. Então, olha o tanto de gente que precisa de uma assistência à saúde, né? E Mato Grosso, dentro desse contexto, qual que é a população carcerária que a gente tem dentro do Mato Grosso, dentro desse sistema prisional? Nós temos 16.972 pessoas que são privadas de liberdade, tá? E apenas 0,83% desse total, cerca de 141 pessoas, é que teriam o atendimento da sua prisão, né, da sua privação de liberdade fora do sistema penitenciário. Ainda conforme os dados do DEPEN, o que eu trago para vocês são gráficos para que a gente consiga enxergar a linha histórica dessas pessoas privadas de liberdade. Então, dentro desse primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só, esse primeiro gráfico aqui, ele está mostrando para a gente na linha azul a população privada de liberdade, né, que está em prisão, e os presos provisórios. O que a gente percebe é que eles estão em uma linha ascendente conforme o tempo, né? Que desde o ano de 2000, ano de 2010, a gente percebe que eles estão ainda crescendo, que é uma população que está crescente. Essa população, olhando em números, né? Então, a gente tem uma população total de privada de liberdade de 807.145 no ano de 2020. Né? Olha o quanto que cresceu isso daqui. Thaís, e o que é esse laranjadinho aqui que é menor, que se mantém, né, nos últimos anos de forma constante, um pouco até em queda? São os presos provisórios, ou seja, são aqueles presos que estão sem julgamento. Por que isso aqui está diminuindo? Porque a gente pode notar ou a gente pode pensar que o sistema prisional brasileiro, né, que é a parte jurídica, ela está andando mais rápido. Então, ela está devolvendo para essas pessoas a sua pena. Né? Então, a gente tem que pensar que esse número aqui tinha que ser ainda menor. A gente teria que ainda ter menos pessoas com presos provisórios, eles já deveriam serem julgados, terem suas penas definidas e assim evitar ainda mais a superpopulação dentro desses sistemas. Aqui ele vai trazendo um gráfico em relação ao sistema de presos provisórios, né, que a gente ainda mantém cerca de 29% em 2020, das pessoas que estão privadas de liberdade, que ainda necessitam ser julgadas. Esse outro dado que eu trago para vocês, eles são dois gráficos, né? São dois desenhos, um que vem mostrando a questão de déficit das vagas dentro do sistema prisional. Esse daqui mostra para a gente, desde o ano de 2000, ano de 2020, o déficit de vagas que a gente tem. O que é isso? Eu tenho 10 vagas, mas eu tenho 15 presos. Esses 5 que passa são déficit, porque eles estão ali, mas eu precisaria ter vaga para eles, mas eu não tenho.
Então, a gente tem um déficit de vaga de 213.022 vagas. Como isso, Thaisa? Eu tenho, olha aqui, ó, no ano de 2020, 668.135 pessoas que estão privadas de liberdade dentro de um sistema que tem 455.113 vagas. E se vocês olharem esse segundo gráfico aqui, a gente percebe que desde o ano de 2000 ao ano de 2020, a gente tem muito mais, o azulzinho são as pessoas privadas de liberdade, tá? Muito mais pessoas privadas de liberdade do que o sistema tem de vagas, né? E aí, o que isso tem a ver comigo, Thaisa? Por que eu estou estudando isso? Eu ainda não estou entendendo. Você está falando para mim que a gente tem aí um monte de pessoas que estão sendo punidas, que estão com a sua liberdade privada. Eu vou ser médico, eu não estou aqui para ser juiz, advogado. Qual que é o impacto disso dentro da minha profissão? Primeiro, se você olhar diretamente para essas pessoas, são pessoas que têm o direito a ter a saúde. Se ela tem o direito a ter saúde, então a gente tem que ter profissionais que vão prestar assistência a essas pessoas. E segundo, se eu estou olhando que há sempre um aumento dessas pessoas privadas de liberdade, eu vou pensar o que eu, como profissional, estou fazendo de políticas públicas de saúde, principalmente dentro da atenção básica, que poderia diminuir essas condições. Thaisa, eu tenho, como médico, posso ter um impacto nisso? Todos nós, como profissionais da área da saúde, temos que pensar nessa questão de intersetorialidade. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Quando a gente fala da atenção básica, lá na unidade básica de saúde, lá no nosso postinho, no Santa Laura, no Itapajé, na Manga, né, em diversas unidades que vocês estejam, a gente olha para a nossa população. Quando a gente olha para a nossa população e a gente faz ações de prevenção e promoção, a gente pode diminuir os impactos dessas pessoas a cometerem algum tipo de crime que possam ter a sua liberdade privada. Como assim? Quando a gente, como médico, enfermeiro, vai lá nas escolas, vamos fazer campanhas sobre redução de uso de drogas lícitas e ilícitas. Quando a gente leva a nossa população os direitos civis que essa população tem. Quando a gente faz o cadastro do Bolsa Família, que a gente pesa, mede, faz o acompanhamento, o que tem a ver o Bolsa Família? É uma ajuda financeira que muitas das vezes faz com que essas pessoas não precisam cometer, né, alguma atividade ilícita para ter um recurso financeiro, muitas das vezes para manter a sua família, né? Então, a gente tem que pensar bem em todas essas características e entender que naquele trabalho de formiguinha, né? Se cada um faz alguma coisa, a gente, no fim, pode conseguir tentar diminuir esse impacto. A gente tem, falando de Mato Grosso, né, qual que é a nossa realidade? Pessoas que estão dentro do sistema prisional, um número de 12.460 pessoas e a gente tem 9.306 vagas. Então, a gente tem um déficit de mais de 3.154 vagas, né? E aí, isso, se a gente pega 12.000, o que significa 3.000 disso? É um quarto. Gente, é um quarto a mais de pessoas dentro de um local que não cabe. Quem são essas pessoas? Dizendo agora das características para a gente reconhecer e pensar em políticas públicas e até mesmo no impacto das condições de saúde desses indivíduos. Cerca de 95% das pessoas privadas de liberdade são do sexo masculino. Cerca de 4% do sexo feminino. Qual que é o impacto disso, né? A gente estuda, vocês estão na etapa 6, então vocês vieram estudando que a gente tem, que as mulheres têm necessidades específicas de saúde, que há mais problemas de saúde
que atinge a população masculina, quais são esses problemas, qual que é o impacto da população masculina nos cuidados da sua saúde. Então, a gente começa a voltar os nossos olhos sobre as necessidades de saúde dessa população. Mato Grosso não foge muito desse padrão não, viu, gente? Grande parte, mais de 95%, quase 96% da nossa população do sistema prisional também é composta em sua grande maioria, por homens. E aí, essa outra figura, ela traz um dado legal para a gente, porque ela traz a questão das idades. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? Tá vendo esse azul clarinho aqui, crianças? Corresponde a pessoas de 18 a 24 anos. Esse azul escuro aqui, de 25 a 29 anos. O laranja, até 34 anos. Então, quando a gente pega só aqui esses três que correspondem à maior faixa etária, vamos pegar até o roxinho aqui, né? Até 45 anos. Nós estamos falando de pessoas que estão na sua fase economicamente ativa, né? São pessoas que estariam dentro do mercado de trabalho, são pessoas que já têm famílias, o sustento de todas essas pessoas. Olha só o impacto disso. Cerca de 45% das pessoas privadas de liberdade têm entre 18 e 45 anos. Daqui do estado de Mato Grosso, eu achei bem interessante, eu queria discutir com vocês, porque a gente tem metade, olha aqui, ó, amarelinho, sem informação. É um erro de sistema? Não foi lançado? Qual que é o impacto disso? A partir do momento em que eu não sei quem são essas pessoas, eu vou pensar de qual que é a necessidade de saúde desses indivíduos. Quais são os problemas de saúde que estão atingindo essas pessoas? Como que a gente vai reconhecer e dar o direito à saúde se eu nem sei quem são? Então, coisas para a gente poder pensar um pouquinho. Nesses outros gráficos é só para mostrar para vocês a questão dos presos, né? Grande parte deles estão em celas físicas, né? Não estão em regime domiciliar, a maior parte são homens. O que mantém na questão nacional, a gente também vê essa mesma perspectivas no estado de Mato Grosso, né? Grande parte dos presos ainda estão na situação provisória, ou seja, necessitando de ter a sua definição da sua pena. Nesse outro gráfico aqui, que eu queria mostrar para vocês, eles trazem as informações das pessoas privadas de liberdade se têm filhos, né? E qual é a idade desses filhos. Cerca de 26,87% da população privada de liberdade tem filhos, né? E desde que vai de um filho até mesmo mais de 10 filhos. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque são pessoas que têm famílias. Essas pessoas que estão privadas de liberdade, elas têm alguém que dependeria delas para ter um alimento, para ter um sustento, para ter informação, educação. Que tipo de crime que essas pessoas cometeram? Quando a gente olha a incidência penal, a gente vê que grande parte dessas pessoas privadas de liberdade, elas cometeram, em sua grande maioria, crimes contra patrimônios e a respeito de drogas, a sua grande maioria aqui.
E quando a gente olha especificamente para homem e para mulheres, eu só queria ressaltar para vocês que a maior parte que levam as mulheres a serem privadas de liberdade é a questão das drogas. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes essas mulheres aqui dão continuidade ao que seus parceiros faziam antes de terem sua liberdade privada, né? Então elas acabam dando continuidade a essa linha de delitos. E aí a gente ainda tem, dentro do site do DEPEN, a questão dos crimes, né, o que levam essas pessoas a estarem presas de forma mais detalhada, né? Então a gente tem tráfico de drogas, a gente tem homicídio qualificado, a gente tem estupro, crime de torturas, né? Vários fatores que levam essas pessoas a terem sua prisão determinada. Dentro dos crimes violentos, a gente tem sequestros, roubos, homicídios, né? Para a gente ter mais essa ideia do impacto. Eu queria trazer para vocês mais informações de quem são essas pessoas, porque assim, todas as vezes que eu faço essa conferência, que eu falo de privados de liberdade, eu estou falando de uma população que ela tem uma situação de vulnerabilidade importante, é uma população que ela é esquecida socialmente, é uma população que a gente não quer ver, não quer saber quem são, que a gente acredita que é de responsabilidade apenas jurídica, né? A justiça que tem a responsabilidade sobre essas pessoas. Então, eu gosto de trazer mais características para a gente entender quem são esses indivíduos. Desses dados de 2020, né, que foram publicados agora em 2021, eles não trazem muitas dessas particularidades individuais. Mas tem uns dados a DEPEN de 2018 que ele traz mais algumas características, né? Então, dentro de 2018, ele trazia que cerca de 50% da população privada de liberdade tinha de 18 a 29 anos, que essas pessoas, em sua maioria, cerca de 50% tinham o ensino fundamental completo, ou seja, tinha até a 8ª série. Dessas pessoas, cerca de 78% declaravam como estado civil solteiras. E olha só que interessante isso daqui, que é a questão quesito cor e raça, né? Cerca de mais de 80 pessoas se declaravam pardas ou brancas. Por que eu estou chamando a atenção de vocês, principalmente dessa questão aqui, meninos, da questão cor e raça? Porque todas as vezes que a gente pensa em grupo de risco, né? A gente vai pensando nisso, a gente fala assim, a gente acaba fazendo algumas medidas que são mais preconceituosas. A gente acha que algumas situações estão ligadas às questões de raça, né? Então a gente falava assim, eu tinha grande parte da população, as pessoas que mais cometem crimes são pessoas negras. Aí a gente falava assim, mas a gente pensa nesse número porque a gente tem uma maior parte da população negra no país, né? Então a gente induzia a pensar isso. Quando a gente começou a usar a palavrinha vulnerabilidade, a gente quebrou esses preconceitos, porque a gente começa a pensar que não é porque a pessoa tem uma raça, né, se declara numa raça, ela vai estar mais propícia a cometer uma atividade infracional. Mas a gente pode pensar que são as questões de vulnerabilidade que o deixa mais propício a isso. Então, quais são as questões de vulnerabilidade? São as questões de acesso ao ensino, lazer, cultura, acesso à saúde, a boas condições de emprego, né? Então, a gente tem que pensar em todo esse horizonte. E aí a gente consegue fazer políticas públicas que são mais eficientes, porque eu não vou voltar para um grupo específico, mas eu vou voltar as minhas ações para as condições que levam as pessoas a cometerem esse ato.
E aí, conhecendo, né, essas pessoas em número, enxergando quem são, o que é importante a gente ressaltar? Que um dos problemas fundamentais para que a gente realmente consiga fazer políticas públicas às pessoas privadas de liberdade são superar as condições de confinamento que essas pessoas estão, que normalmente são situações que dificultam o acesso e ações de serviços de saúde de forma integral e efetiva, né? Que são situações que a gente vem discutindo, né? Esse supercarceramento, né? Essa supercondição, essa amontoado de pessoas vivendo de forma aglomeradas, sem condições de higiene, saneamento, né? As questões básicas de humanidade. Mas o que a gente precisa entender? Né? Então, nós fizemos todo um contexto apresentando para vocês quem são essas pessoas que são privadas de liberdade. Mas o que é importante a gente entender das políticas públicas que são voltadas para essas pessoas? A gente tem alguns marcos importantes. O primeiro que a gente tem é a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. Essa Lei de Execução Penal, ela traz para a gente aquela informação que eu trouxe no início da conferência, que as pessoas privadas de liberdade, elas têm todos os seus outros direitos mantidos, né? Inclusive o direito à saúde. E a gente tem como um marco importante, além da Lei de Execução Penal, a 8ª Conferência de Saúde, lá em 1986, porque ali, dentro daqueles movimentos sociais, começa a se discutir o direito à saúde de forma ampla, né? Independente de onde esse indivíduo ele está inserido. O nosso grande marco é a nossa Constituição Federal de 1988, onde tem lá aquela bonita frase que eu começo. A população tem o direito à saúde e isso é um dever do Estado. Então, a gente tem que pensar que essas pessoas que elas estão privadas de liberdade, elas têm os seus direitos constitucionais, né? Ela tem o direito à saúde. E como fazer saúde para essas pessoas, né? A gente tem a Lei 8.080, que fala da criação do SUS. E aí, quando a gente pensa da criação do SUS, a gente vai falar da atenção básica, a gente fala desse sistema que é trabalhado em rede, né? A evolução disso, de se trabalhar medidas de prevenção e promoção à saúde das pessoas. Tudo de forma muito, muito legal. Só em 2003 que foi pensado um Plano Nacional de Segurança e Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Então, crianças, olha só, eu tenho lá de 1984 a Lei de Execução Penal que fala que essas pessoas têm os seus direitos preservados, ela tem inclusive o seu direito à saúde. A gente tem o SUS criado a partir de 80, mas só em 2003 que se começa a pensar como a gente vai trabalhar as questões de saúde das pessoas privadas de liberdade. E pasmem, de 2003 a gente tem uma política apenas em 2014. Olha só a distância histórica, né, para atendimento à saúde dessas pessoas. E aí a gente pergunta, né, dentro desse lapso temporal de políticas públicas eficientes, como que está a saúde da população privada de liberdade? O que a gente sabe sobre essas pessoas? Primeiro, a gente tem que relembrar o quê? Que é responsabilidade do Estado proteger o direito das pessoas, principalmente daquelas que estão impossibilitadas de exercê-las plenamente. A gente tem que lembrar que essas pessoas elas estão em condições de vulnerabilidade. E se elas estão aprisionadas, né, isso a gente tem que pensar que ainda é mais complexo e deve ser levado de forma mais ampla o acesso à educação, trabalho e as condições de saúde, porque essas pessoas não têm como buscar, então tem que ser levados
esse atendimento para essas pessoas. E aí, dentro do que a gente pensa, do que essas pessoas privadas de liberdade têm direito, elas têm direito a atendimento médico, psiquiátrico, odontólogo, que os profissionais tenham capacidade de educação permanente, que essas pessoas tenham acesso ao tratamento medicamentoso, à promoção à saúde, imunizantes, prevenção de doenças contagiosas, endêmicas, e o acompanhamento aos grupos vulneráveis. Então, é muito claro, dentro de todas as políticas, de todos os documentos, que a população privada de liberdade, ela tem direito a ser submetida a exame médico ou psicológico de forma imparcial e confidencial. Gente, é muito difícil não ser imparcial, porque humanamente a gente é tendencioso a fazer julgamentos. Se essa pessoa está aqui, então ela está cometendo algum crime, ela está pagando. Muitas dos crimes que essa pessoa cometeu não deu chances para que a vítima pudesse ter a oportunidade de continuar a sua vida, por exemplo, né? Então, ela que se vire. Então, ser imparcial é muito difícil. Eu lembro uma situação em que eu vivi dentro de uma atividade prática com alunos. Não era alunos do curso de medicina, né? Eram de um outro curso, de uma outra instituição, mas que a gente estava fazendo a parte de no antigo pronto-socorro, ali o box de urgência e o box de sutura. E eu estava passando para fazer o censo, né, para saber o que os alunos estavam fazendo, quem eram os pacientes. Eu passei no corredor e eu vi que tinha um paciente na maca, sem lençol, ele estava algemado na maca, e ele estava sem as mínimas condições que a gente oferecia para os outros pacientes. Então, eu fui atrás dos meus alunos, né? E aí eu fiz o seguinte questionamento para eles. Eu falei, olha, tem um paciente que está no corredor que a maca dele está sem lençol. E eu gostaria de saber por que isso está acontecendo. Porque uma das atividades que os alunos deveriam fazer era manter as mínimas condições para os pacientes. E os alunos me questionaram, não, professora, nós passamos, nós conferimos, todos os pacientes estão dentro dos seus leitos, com lençol, né? Tudo organizado, já foi feita até a troca. Falei, não, eu acabei de passar e não tem. Não, então vamos lá. Na metade do caminho, assim, como eu estava direcionando para o corredor, um aluno virou e falou assim, professora, você está falando do preso. Falei, não, eu estou falando de um paciente que está sem um lençol na maca. Não, professora, esse preso ele é muito mal educado, ele xinga a gente. E aí eu fiz o questionamento, falei, por ele ser mal educado, a gente tem diversos pacientes mal educados, né? E eu não tô vendo nenhum sem lençol. Então, por que você acha que a educação dele, ou por ele estar em situação de ter sua liberdade privada, ele merece ter menos condições à saúde do que os outros pacientes? Falei, mas já que você sabe de quem eu tô falando, eu quero que você pegue o lençol e a gente venha arrumar o leito desse paciente. E aí a gente foi, né, um aluno meio bicudo, que ele não entendeu, né, essa situação ali naquele momento, mas a gente arrumou o leito. Enquanto nós estávamos arrumando o leito, estava passando o carrinho de curativo e medicação. E eu percebi que pularam esse paciente. E aí eu vim pensar, será que pularam porque ele estava sem prescrição? Ou porque ele também estava sendo invisível para os próprios profissionais? Como ser imparcial diante dessa situação? E ele tinha um ferimento por arma de fogo, então ele precisava fazer um curativo, né? Então ele tinha sim a necessidade de um atendimento. Então por que ele não estava sendo visto? Por que a gente tem essa dificuldade, né? Eu sempre falo que ser profissional da área da saúde exige da gente ser livre de alguns
preconceitos. E ser livre desses preconceitos é ampliar essa nossa visão, que independente do que a pessoa fez, cometeu, ela vai ser julgada judicialmente. E ali o que eu posso fazer para que ele ofereça, para que ele tenha saúde, a gente tem que fazer, né? De maneira sempre mais eficiente possível. Então, é uma coisa que eu queria que vocês pensassem, né? Ser imparcial é muito difícil e é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Porque o indivíduo ele está encarcerado, mas ele tem o seu direito à sua saúde física, mental. Nós, como profissionais da área da saúde, devemos verificar queixas de maus tratos, torturas e identificar qual é a necessidade de atendimento que essa pessoa realmente precisa. Então, falando um pouquinho sobre como é construído esse atendimento às pessoas privadas de liberdade, em 2003 foi feito o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que era a inclusão dessa população penitenciária dentro do Sistema Único de Saúde, de forma a garantir a ela todos os princípios e diretrizes dentro do Sistema Único de Saúde, de forma intersetorial e que levasse as pessoas a terem cidadania. Esse plano, ele tinha uma verba, né? Ele falava que ele não iria conseguir atender todo o itinerário carcerário, ele não iria atender as pessoas em semiaberto, cadeias públicas, delegacias, que ele iria atender apenas as pessoas que estariam dentro dos presídios e que as equipes de saúde elas não estariam articuladas à rede de atenção, mas que elas estariam vinculadas apenas à Secretaria de Justiça. Dentro desse plano, ele queria atingir 100% da população penitenciária, né, que estivesse em unidade de confinamento, então ali dentro dos presídios ou instituições psiquiátricas, com o objetivo de reduzir os agravos mais frequentes à saúde dessas pessoas. E aí eles identificaram algumas linhas de ação, que era o controle da TB, hipertensão e diabetes, questão da Hanse, saúde bucal, saúde da mulher. Teria algumas ações complementares no diagnóstico da DST, HIV e AIDS. Eles ainda trabalhavam com a terminologia DST. Atenção à saúde mental, promoção à saúde, prevenção de agravos e trabalhar com os agentes promotores de saúde. O que seriam esses agentes promotores de saúde? Seriam as pessoas privadas de liberdades que estariam cumprindo pena, mas que teriam função como agente comunitário de saúde, de levar informação, de reconhecer as necessidades, ser a ponte de informação entre as celas e os profissionais da área da saúde. O plano ele também previa a referência para média e alta complexidade, o programa de imunização e como seria feita a aquisição dos medicamentos. Só que esse plano ele não conseguiu ser muito eficiente, não. Ele teve algumas dificuldades para serem executadas. Mostrou-se que era evidente que isso saísse de um plano e fosse algo maior, que fosse algo que atingisse de maneira mais ampla a saúde das pessoas privadas de liberdade. Então, o que aconteceu? Foi feita a PNASP, que é a portaria que institui uma política, né, que é a portaria número 1 de 2 de janeiro de 2004, que fala da Política Nacional de Integração à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Quando a gente fala de algo como política, a gente pensa que vai ter princípios, diretrizes, que vai ter financiamento próprio, então que vai ser algo que é muito mais organizada. E aí, o que a gente pensa nisso? Que se é algo que vai ter um direcionamento de maneira ampla em todo o território nacional, o que quer essa política? Ela quer ampliar o Sistema Único de Saúde para a população privada de liberdade.
tendo como porta de entrada uma unidade básica, né? A unidade básica prisional, que ela seja o ponto de atenção dentro da rede de atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade. Então, aquela inserção lá em 2003 das pessoas privadas de liberdade que estavam dentro do plano ao SUS, ele passa efetivamente a ser mais descrito como isso funcionaria a partir da política de 2014. Então, essa política ela tem como diretrizes prestar uma assistência integral, resolutiva, contínua e de boa qualidade, reduzir os agravos mais frequentes, ter ações dentro dos princípios e diretrizes do SUS, implantar a intersetorialidade e democratizar o conhecimento do processo de saúde e doença. Quais são os princípios dessa política? O respeito aos direitos humanos e à justiça social, a integralidade das ações das pessoas privadas de liberdade. Então, essas pessoas teriam ação à prevenção, ou seja, evitar com que elas ficassem doentes, diagnóstico precoce, tratamento eficiente, evitar limitações, a promoção. Então, quando eu falo de alimentação saudável, prática de atividade física, redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, assistência, recuperação, né, diagnóstico precoce, eficiente, e as questões de vigilância, né? Ou seja, evitar como que a gente pode fazer para o acompanhamento, supervisão e evitar a proliferação de doenças. Equidade, ou seja, tratar conforme as singularidades, conforme as necessidades de quem mais precisa. Promoção de iniciativas de ambiência humanizada, saudável, com a garantia e a proteção dos direitos das pessoas. Organização dos serviços de forma assegurada por meio da rede de atenção à saúde dentro do território e a valorização da participação popular e do controle social na gestão das políticas públicas de saúde das pessoas privadas de liberdade. Além dos princípios, né, o que é o princípio, aquilo que era a base, a gente tem as diretrizes. As diretrizes elas vão mostrar mais ou menos como as coisas precisam funcionar. Então, a gente falava, dentro das diretrizes da PNASP, da promoção da cidadania, né, do desenvolvimento social, educação, trabalho e segurança, de uma atenção integral e resolutiva, de qualidade que realmente atingisse todas as necessidades dos indivíduos, o controle e redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade, o respeito às diversidades étnico-racial, às limitações, às necessidades físicas e mentais, as questões culturais, religiosas, gênero, né, identidade de gênero e a intersetorialidade de gestão integrada e racional para a garantia dos direitos à saúde dessas pessoas. Beleza, eu já sei os princípios, eu já sei as diretrizes. Mas o que a gente tem então como objetivo? Para que ter uma política nacional para atendimento das pessoas privadas de liberdade? É pensar essa política, ela tem como grande objetivo garantir a essas pessoas o cuidado integral do Sistema Único de Saúde, o mesmo cuidado, os mesmos princípios que a gente tem para a população de maneira geral, né? A população que não esteja privada de liberdade. E como que isso iria ser alcançado? Como levar isso? Primeiro, é a gente promover o acesso dessas pessoas dentro da rede de atenção, garantir a autonomia dos profissionais da área da saúde, para que consiga realmente fazer um acesso integral. E isso é importante porque lembra lá dentro do plano que a gente falava que os profissionais de saúde eles não estariam vinculados ao sistema, mas sim ao sistema de saúde de maneira geral, mas sim ao sistema prisional, né? Então isso acabava limitando muito. A gente fala de qualificar e humanizar a atenção, e isso de forma intersetorial, pensando
tanto nas questões de saúde como nos profissionais da justiça, e fortalecer a participação e o controle social dessas pessoas, né? Elas serem ouvidas, o que elas precisam. Entretanto, gente, vale destacar que, apesar de ser uma política, então quando a gente pensa de política, a gente pensa de algo que vai ser efetivado em todo o território nacional, a política nacional de atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade, ela tem uma característica. Ela precisa da adesão estadual e municipal. Então, dentro da adesão estadual, os governos eles precisam assinar o termo de cumprir essa política, de elaborar um plano, né, e emitir uma portaria para aprovar esse plano. Mas os municípios é facultativo. Eles podem não querer aderir a essa política nacional. Mas, Thaisa, o que leva um município a não querer fazer isso? Por exemplo, um município que não tem o sistema prisional, né, que não tem um presídio, que não tem algo nesse sentido, ele não vai necessariamente precisar dessa política. Então, lá no município de Guiratinga, por exemplo, que não tem cadeia pública, que não tem presídio, ele não vai falar assim, olha, eu quero aderir a essa política, porque ele não tem essa população para ter esse atendimento. Mas, por exemplo, Cuiabá, nós temos os presídios. E Cuiabá tem a opção de escolher ou não aderir a essa política. Então, o que eu preciso, se eu quiser, se eu tiver um sistema prisional dentro do meu município, o que eu preciso para aderir a essa política? Então, eu tenho que estar adequado dentro do plano estadual, ter população privada de liberdade no meu município, ter um termo de adesão assinado, elaborar um plano municipal e ter uma portaria que publique isso. A adesão do Estado de Mato Grosso, ela está publicada dentro dessa portaria aqui, ó, 1835 do ano de 2016. Então, a política lá de 2014, só 2 anos depois que o Estado de Mato Grosso teve a sua adesão dentro desse processo. E tá, dentro de Mato Grosso, quais são os municípios que aderiram a essa política? Nós temos os municípios de Diamantino, Rondonópolis, Várzea Grande, Rosário Oeste e Barra do Garças. Professora, Cuiabá não faz parte, mas eu tô lá no pronto-socorro, eu tô numa UPA e eu vejo o atendimento de pessoas privadas de liberdade. Sim, essas pessoas elas são atendidas quando necessário dentro do Sistema Único de Saúde, né, dentro da rede. Entretanto, Cuiabá não tem um plano, ele não aderiu à política, ele não tem um plano de integração dessas pessoas do sistema prisional. Então, ela acaba perdendo recurso, acaba ocorrendo de forma desorganizada, porque a gente não tem esse fluxo efetivado. E uma das grandes dificuldades é de como efetivar isso, Cuiabá questiona, dentro das UPAs e a parte da assistência farmacêutica, suas responsabilidades dentro desse processo. Né? Então, infelizmente, Cuiabá ela não faz parte da política. E o que é importante essa política? Essa política ela é extremamente importante porque ela traz uma atenção básica prisional, ela tem essa grande característica de ter uma atenção básica como ponto de acesso, como ponto de informação ao atendimento da saúde dessas pessoas. Então, o que faz? Nós temos alguns tipos de atenção básica prisional, que é a atenção básica prisional 1, com saúde mental, atenção prisional básica 2, a 2 com saúde mental e a 3. O que determina a modalidade dessas equipes de atenção básica? O número de pessoas privadas de liberdade, a carga horária dos profissionais e o recurso financeiro, o incentivo financeiro
para custo dessas equipes. Então, eu pensar nessa equipe básica, eu pensar como, por exemplo, a equipe de saúde da família lá de Santa Laura. Ela trabalha com uma população, território adscrito, ela sabe quem são essas pessoas. A ideia da Política Nacional de Atenção Privada de Liberdade, ela tem principalmente essa grande característica, é trazer a atenção básica, a unidade básica de saúde para o sistema prisional para que ali seja a porta de entrada dentro da rede. Então, a atenção básica é trabalhar com todos os seus princípios de prevenção, promoção, né, o atendimento à saúde conforme as necessidades. Então, por isso que ela é tão bacana, por isso que ela é tão necessária. Qual que é a composição dessas equipes? Então, a equipe de atenção básica 1, ela é para local que tem até 100 presos, com uma carga horária de 6 horas do profissional. E essa equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, cirurgião dentista e técnico de higiene bucal. Pode ser optativa a questão da saúde mental, tá? A equipe de atenção básica 2, ela acrescenta o assistente social, o psicólogo e um profissional de nível superior, que pode ser o terapeuta ocupacional, um físio, um nutricionista, o farmacêutico. Professora, é mais ou menos a ideia de se ter um NASF, né? Onde eu tenho uma equipe multiprofissional para ajudar a equipe básica. Isso mesmo. E a equipe de atenção básica 3, onde eu tenho mais de 500 pessoas privadas de liberdade, exige que os profissionais cumpram cerca de 30 horas e acrescenta-se ao que a gente já viu, um médico psiquiátrica ou com experiência em saúde mental e mais 2 profissionais de nível superior, né? Então, a gente pressupõe-se que são equipes para conseguir fazer atividade de prevenção, promoção, evitar que esses indivíduos realmente desenvolvam patologias, a desenvolver a ideia da atenção básica do Brasil. Dentro desses custos é muito discutido a questão dos encargos, né? E aí destaca-se dentro da política os gastos com as questões farmacológicas, né? A questão farmacêutica. O último dado que a gente tem era esse de 2014, né? Que foi-se gasto quase 10 milhões, tinha-se como objetivo trabalhar uma descentralização e que fosse passado um valor específico por cada pessoa privada de liberdade. E aí se questiona se esse valor ele realmente seria suficiente ou não. É importante a gente lembrar que todas as pessoas privadas de liberdade e dentro da PNASP, essas pessoas têm que ter os seus registros dentro do sistema de informação do SUS. Então, a gente tem um eSUS da atenção básica funcionando e sendo fonte de informação. Então, todos os agravos e doenças de notificação compulsórias, elas precisam ser registradas. Esse acompanhamento dentro do eSUS, a gente consegue rastrear as condições de saúde das pessoas e assim pensar em políticas que fossem mais eficientes. No ano de 2020, a gente tinha esse registro aqui, das equipes de unidades básicas por estado. E eu queria destacar que em Mato Grosso, tinha 4 equipes municipais habilitadas, tá? E atingindo cerca de 615 pessoas. Então, assim, muito pouco ainda diante do sistema prisional que a gente precisa. Esse quadro aqui, eu sei que ele tá bem ruinzinho da gente conseguir enxergar, mas ele traz mais as características dos tipos de equipes que a gente tem. Então, acompanhando aqui, vamos por aqui, Mato Grosso, não tem nenhuma equipe estadual de atenção à saúde, né? Equipe de atenção básica, mas a gente tem na linha aqui 2 equipes de atenção básica tipo 1
e 2 equipes de atenção básica tipo 2. Esses são os registros que a gente tem, perdão, gente, uma equipe 2 e uma equipe 2 com saúde mental, tá? Então, são as 4 equipes básicas de saúde, equipe de atenção básica à saúde das pessoas privadas de liberdade que a gente tem um registro em Mato Grosso. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? Vamos refletir um pouquinho de quem são essas pessoas? Em toda a nossa conferência, eu trouxe para vocês a questão da gente discutir quem são as pessoas privadas de liberdade, discutir os números disso. Nós falamos que são pessoas que necessitam de um atendimento à saúde, que elas têm esse direito e que para isso lá em 2003 foi feito um plano nacional que foi efetivado como política em 2014. Mas, efetivamente, o que a gente consegue enxergar de tudo isso? Vamos pensar agora de forma mais prática. Então, vamos lá. Antônio, 30 anos, preso por homicídio, está numa unidade prisional há 90 dias. Então, a gente já pensa aqui, ó, ele está dentro do sistema, é um preso preventivo, né? Ele ainda não foi julgado. Após apresentar febre, dispneia e tosse com expectoração amarela, foi atendido pelo Serviço de Saúde do Sistema Prisional e encaminhado pelos agentes prisionais até a UPA. No atendimento, relatou ao médico que estava escarrando sangue e que não conseguia se alimentar. Disse ser fumante desde os 15 anos, etilista e usuário de drogas. Ao exame físico, regular estado geral, tossindo muito, emagrecido, orientado e cooperativo, hipocorado, 2 cruzes de 4, acianótico, frequência cardíaca de 69 batimentos por minuto e respiratório de 25 incursões respiratórias por minuto. Na ausculta pulmonar, apresenta murmúrio vesicular diminuído em hemitórax esquerdo. Também foram realizados exames de baciloscopia positiva, 2 cruzes, e radiografia sugestiva de tuberculose, com presença de cavitação. Então, quando a gente traz esse caso, a gente está falando para vocês de pessoas, né, dentro daquela faixa etária que a gente discutiu de que mais levam as pessoas dentro do sistema prisional. Ela vai ser julgada e condenada se comprovado que ela cometeu um crime. Ela está no processo de encarceramento com características, né, sinais e sintomas de uma doença transmissível, né? Ela foi atendida pela unidade básica. E por que ela foi encaminhada para a UPA? Porque para diagnóstico eu precisava de exames complementares que a gente não tem mesmo dentro da unidade básica de saúde. Então, isso é pensar o atendimento à saúde do indivíduo de forma integral, resolutiva e dentro de uma rede de atenção. Quando a gente fala desses indivíduos, lá o Departamento Penitenciário, o DEPEN, ele também traz alguns dados interessantes. Ele traz que de julho a dezembro de 2020 foram atendidas 1.049 pessoas dentro do consultório médico. Cadê outra informação aqui, ó? 498 pessoas foram coletadas materiais para exame. Só que vocês veem que são números muito tímidos diante de uma população de mais de 600 mil pessoas privadas de liberdade. E dentro daquele número de mulheres que a gente tem, a gente vai olhar aqui para vocês, ó, que a gente tem 2 equipes pediátricas, apenas 13 creches, né? Então, assim, será que a gente está conseguindo realmente pensar, transformar em números, em produtividade, atenção à saúde dessas pessoas? Dando continuidade, a gente vai dar uma olhada nesses gráficos em relação às intervenções de saúde, aos procedimentos que as pessoas privadas no sistema privado de liberdade receberam
de julho a dezembro de 2020. A gente percebe na população privada masculina, no contexto de Mato Grosso, o predomínio de suturas e vacinas, que é bem correspondente também ao contexto de procedimentos que acontecem com as mulheres dentro do sistema privado, dentro do sistema, né, dos privados de liberdade. Tá, a gente já tem uma ideia do contexto de estrutura, né, quais são os procedimentos, as informações que caracterizam essa população. Agora eu questiono vocês. Quais são os principais problemas de saúde que envolvem a população privada de liberdade? Quais são os maiores riscos, né? O que nós temos que prestar de assistência a essas pessoas? Quais são as suas condições que elevam as possibilidades de adquirir um problema de saúde? A gente tem dados, quando a gente fala dos principais problemas de saúde, a gente começa falando das questões de mortalidade, né? Do que mais morrem as pessoas que estão dentro do sistema privado de liberdade. Nós temos o dado aqui do contexto nacional, que a gente tem um alto índice de causas naturais por problemas de saúde, tanto em homens como mulheres, mas destaca que a gente nota a importância da questão do suicídio, como ele é um índice importante, que vale a 10% da população masculina e 16% da população feminina. E esse padrão, ele se repete aqui em Mato Grosso, das principais causas que levam ao óbito dessa população. Quando a gente fala dos problemas de saúde, a gente não pode esquecer também do Covid. Por quê? O Covid, ele foi uma doença que, quando começou, a gente sabia que era transmitida por vias aéreas superiores, né? Então, se preocupou com a população privada de liberdade. Começou-se a fazer algumas medidas para prevenir a transmissibilidade, então foi suspensas visitas, os contatos com advogados foram feitos utilizando as tecnologias. Por que essas situações? Eram todas situações que a gente tinha que pensar do que a gente poderia fazer para minimizar as altas taxas de transmissibilidade que a gente esperava, devido à superlotação que se encontra os presídios. Então, o Departamento Penitenciário, ele fez dentro do seu site, um painel de monitoramento dos casos de Covid. Até hoje, no Brasil, foram identificados 29.115 casos suspeitos, 268 óbitos, cerca de 347.805 testes foram realizados, com 61.203 casos positivos e cerca de 59.860 recuperados. Quando a gente olha esses desenhos, a gente percebe que a gente tem altos índices na região sudeste e na região centro-oeste. Olhando a região centro-oeste, falando de Mato Grosso, a gente teve casos confirmados de 3.024, 6 óbitos dentro do sistema penitenciário, né? E aí a gente olhando para os dados aqui, ó, a gente olha que está bem proporcional a divisão em relação aos casos confirmados de Covid. A população do sistema prisional, ela tem grandes chances e riscos de ter a disseminação de doenças transmissíveis, com destaque a tuberculose, pneumonias, hepatites, DST e AIDS, mas também é uma população muito acometida por transtornos mentais, muitos destes decorrentes do uso indevido de substâncias psicoativas, né, as drogas lícitas e ilícitas. O serviço de saúde dentro das unidades penitenciárias, conforme a política nacional, a população privada de liberdades, ele tem a ideia de estruturar essa atenção dentro da rede
do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem a Unidade Básica de Saúde Prisional, que vai fazer o centro, o eixo, com os outros pontos da rede, que seja o sistema de informação, o hospital regional, farmácia de alto custo, hospitais referências, a farmácia básica, mas sempre tendo como ponto de acesso, porta de entrada da Unidade Básica de Saúde Prisional. Quais são as doenças transmissíveis e não transmissíveis que a gente mais identifica dentro do sistema prisional? Tuberculose, HIV e AIDS, hepatites, sífilis, as dermatites e hipertensão. Quando a gente olha pelos dados notificados de 2007 a 2014, a gente tem aqui, predomínio de TB, dengue, AIDS, hepatites, né? Esses são os dados que são encaminhados pelos estados e são alimentados, né? A gente tem essa fonte dentro do SINAM. Então, a gente consegue essas informações sobre os padrões de saúde, os principais problemas de saúde dessa população. Em Mato Grosso, é diferente desse contexto nacional? Como que funciona em Mato Grosso? Como ocorre o atendimento às pessoas privadas de liberdade do nosso estado? Nós temos 52 unidades prisionais, 25 possuem equipes de saúde, tendo médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, assistente social, dentista e técnico de higiene bucal. Nós temos 6 penitenciárias, onde os presos estão em regime fechado, e nessas penitenciárias tem ambulatórios, e 46 cadeias públicas, onde a gente tem salas de apoio, ou se utiliza apenas mesmo o sistema de saúde do município onde essas cadeias estão instaladas. Como que é a rotina de atendimento? O que essas pessoas têm de atenção? Então, eles desenvolvem o programa Hiperdia, que é para o controle da hipertensão e do diabetes, mesmo a gente sabendo que esse programa ele não está mais sendo desenvolvido dentro da atenção básica, que hoje a gente fala das DANTs, né, das doenças e agravos não transmissíveis, e o acompanhamento delas de forma mais ampla, mas dentro do sistema penitenciário eles ainda ressaltam muito essa atividade, né? Então, que se baseia praticamente na identificação de complicações e na entrega de medicamentos, tanto da população masculina quanto da feminina. Os plantões dos agentes, né, que são de 24 por 72 horas, e são os agentes penitenciários que solicitam atendimento médico. Como assim, Thaís? Eu não entendi. Então, tem um privado de liberdade, ele está dentro da cela. Ele fala assim, olha, eu estou passando mal, né? Eu quero ir para ser atendido. Essa informação é passada para o agente que conversa com a equipe e aí então é determinado o atendimento ou não desse paciente. O atendimento é no ambulatório ou nas salas de apoio que ficam fora dos raios. A ida no raio, né? Porque a gente tem que lembrar do presídio, como que funciona a sua estrutura. Nós temos os corredores, né? Que a gente chama de raios, e tem as celas onde os presos estão. Ninguém entra dentro das celas, nenhum profissional da área da saúde. A gente só vai nos raios para fazer um contato mais próximo com essa população carcerária quando há necessidade de se fazer vacinação ou campanhas de tuberculose. Do contrário, isso não acontece. O sistema penitenciário de Mato Grosso, eles têm trabalhado fortemente com ações para trazer atividade de prevenção e promoção às pessoas privadas de liberdade. Então, eles lidam com o sistema de saúde de forma muito clara. Dentro do site da Secretaria do Estado de Segurança tem todas as informações, como o boletim dos casos de Covid, por exemplo, eles têm atualizado de 22 de março de 2021, onde eles identificavam em relação aos servidores, né,
quantos estavam de quarentena, casos confirmados, os recuperandos, né, as pessoas privadas de liberdade, quantas estavam também, para ter esse acompanhamento e fazer medidas de prevenções mais eficientes. Mas a gente não trabalha dentro do sistema penitenciário só com prevenção. É super interessante que o sistema penitenciário de Mato Grosso, ele já trabalha ações de promoção à saúde. Ele tem alguns programas funcionando, como atenção à população LGBT privada de liberdade, para dar atenção e qualidade de vida a essas pessoas, né, para que elas tenham a sua liberdade de exercer a sua sexualidade de forma segura. Nós temos o projeto Agentes Promotores de Saúde dentro do sistema penitenciário. Esse projeto é a formação de presos como se eles fossem agentes comunitários de saúde. Então, seriam pessoas que, mesmo privadas de liberdade, seriam agentes mobilizadores de saúde. Eles levariam orientação, fazer atividade educativa, levantar os principais problemas, situações de risco e encaminhar, então, para atendimento. Em Santo Antônio do Leverger, tem uma atividade de prevenção de doenças infectos contagiosas. A UFMT tem um trabalho com os profissionais dentro do sistema privado de liberdade na gestão das ações a serem executadas. E a UNEMAT também trabalha com a saúde do trabalhador e das internas dentro da detenção provisória de Mato Grosso. Tudo bem, é bonito quando a gente enxerga todo esse contexto, né? Ver que tem políticas de prevenção, tem políticas de promoção, que tem uma população que necessita de um cuidado. Mas por que um médico? Qual a importância de se ter um médico para fazer isso? Os atendimentos de medicina, suas atribuições dentro do sistema prisional, conforme a política, é realizar atenção à saúde do indivíduo sobre sua responsabilidade, realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, realizar as atividades em grupos dentro da unidade básica de saúde, realizar atividades tanto programadas, mais de demanda espontânea, encaminhar quando necessário para a rede de atenção, mantendo sobre sua responsabilidade o plano terapêutico do usuário, ou seja, não é porque esse paciente ele vai para a rede que a gente vai perder as informações dele. O médico ele tem que ir acompanhando as condições de saúde desse indivíduo. Indicar de forma compartilhada com os pontos de atenção e o judiciário as necessidades de internação hospitalar ou domiciliar do usuário. Contribuir, realizar e participar de atividades de educação permanente com todos os membros da equipe, porque esse é o meio mais eficiente para a gente resolver os problemas. Levanta quais são os problemas em comum, traçar planos de ações, executá-los e assim a gente consegue promover um atendimento melhor para essas pessoas. Também é de função do médico participar do gerenciamento de insumos necessários para o funcionamento da unidade básica de saúde do sistema prisional e as atividades que remetem às ações de saúde de maneira geral. Das 36 unidades prisionais que disponibilizaram os dados, a gente tem que no ano de 2020, cerca de 18.468 atendimentos realizados por profissionais médicos, né? Então, a gente vê a necessidade de atuação em números. A gente tem dentro da política quais são as nossas atribuições, os nossos contextos éticos, morais que a gente tem que executar com esses pacientes, mas a gente enxerga também a necessidade quando a gente quantifica esses atendimentos, né? Então, nós temos uma população muito carente de atendimento da saúde médica, né? A política de saúde do sistema, a população privada de liberdade, então, ela tem 3 frentes. A atenção básica, a atenção de média e alta complexidade e ações complementares, funcionando de forma interligadas. Lembrando que dentro da atenção básica,
a gente tem como objetivo fazer prevenção, diagnóstico, acolhimento, tratamento, né, das doenças identificadas, e é a partir daqui, desse ponto de acesso, que se encaminha as pessoas privadas de liberdade para caminhar dentro da rede. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais problemas de saúde dessas pessoas, né? O que tem acontecido, né? O que é feito para atendimento dessas pessoas. No caso da tuberculose, no ano de 2014 foram identificados mais de 68 mil casos, com uma incidência de 33,8 a cada 100 mil habitantes, cerca de 23 vezes maior do que na população geral. Então, esse dado ele mostra o impacto e a necessidade de políticas públicas para prevenir, diagnosticar e tratar precocemente os casos de tuberculose nas pessoas privadas de liberdade. Em Mato Grosso, no ano de 2020, nós tivemos 35 casos novos, 3 recidivas e 4 reingressos após o abandono. 1 não soube informar e 4 transferências de tratamento. Né? Foram um total de 15 curas, 14 transferências, não houve nenhum caso de co-infecção com HIV. No total, foram examinados 133 comunicantes. E aqui nas fotos ao lado que eu estou mostrando para vocês, foi uma atividade, um projeto desenvolvido dentro do sistema prisional de Mato Grosso, onde foi desenvolvido, entregue para essa população materiais educativos para que eles conseguissem identificar sinais e sintomas e alertar de imediato caso assim os tivesse. No ano de 2020, a Coordenadoria do Sistema Penitenciário de Mato Grosso realizou várias atividades. Então, o que eles fizeram? Articulação dos setores públicos, municipal e estadual, reintegração do sistema prisional com as coordenações de saúde do estadual e municipal, reorganização dos fluxos de atendimento, a reestruturação do projeto para prevenção e controle da tuberculose e da Covid no sistema prisional. Foi feito campanhas de formação, educação permanente com os profissionais da área da saúde e intervenções intersetoriais para melhorar a estrutura e assim trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Quando a gente fala de Hanse, no ano de 2020, Mato Grosso teve identificado 15 casos novos, 1 recidiva, 5 transferências. Nós temos 45 pessoas privadas de liberdade em tratamento, né, que já fizeram um diagnóstico. Quanto aos tipos, a gente tem 10 multibacilar, 5 não informados e foram identificados 52 contatos, tá? Thaisa, mas a gente tem 45 em tratamento, mas no ano de 2020, quantos que foram identificados? Quantos casos novos? 15 casos novos, 10 multibacilar e 5 não informados. O que a gente teve de atividade executada no ano de 2020? A capacitação dos profissionais pela Secretaria Estadual de Saúde quanto ao diagnóstico, como se fazer o diagnóstico da Hanse, né? Visando ampliar as estratégias de rastreio, diagnóstico e evitar sequelas graves da doença. A Hanse e a TB são políticas públicas, né? São problemas de saúde públicos, os quais a gente tem políticas mais específicas, e a gente também tem políticas, olhar para a questão da saúde do homem, né? Quais são os principais problemas de saúde dessa população masculina, sendo que 93% das pessoas privadas de liberdade são homens. Os principais problemas que a gente identifica são, por exemplo, hipertensão e diabetes. Em Mato Grosso, no ano de 2025, no ano de 2021, a gente teve 75
novos casos de hipertensão, 600 pessoas privadas de liberdade em tratamento. A gente tem pacientes com cardiopatias. No caso do diabetes, nós temos um total de 137 pessoas privadas de liberdade. Nós também ainda temos o câncer, né, como uma doença que atinge as pessoas privadas de liberdade, e aí com uma rede ainda mais difícil para atendimento dessas pessoas, porque daí eles precisam ser acompanhados fora da unidade básica e dentro da rede, né? Então, há sempre essa preocupação. Não se tinha dados dentro da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, de quantas eram as pessoas privadas de liberdade que estariam em tratamento de câncer. Quantas ISTs das 30 unidades prisionais não houve casos novos e nem tratamentos de hepatites A, D e E, 7 casos novos e 17 pessoas tratando a hepatite B, 5 casos novos de hepatite C e 16 em tratamento. Quanto a HIV e AIDS, foram registrados 12 novos casos, né, e 79 em tratamento. 30 casos de sífilis novos, 63 pessoas sendo tratadas, e foram identificadas outras ISTs, as quais não foram determinadas. Quando a gente fala de doenças que têm sinais, sintomas, o diagnóstico, o tratamento, a gente consegue, às vezes, mais efetividade dentro das ações, visto que os profissionais de saúde ainda têm pouco acesso às pessoas privadas de liberdade. E não é a pessoa que escolhe se vai ter acesso ou não à saúde, né? Tem que ser o agente penitenciário que tem que levantar essa informação. Então, muitas das vezes, a gente pode olhar para esses dados e compreender que eles podem ser um pouco de forma... ter muita subnotificação dentro desse contexto. Uma outra situação que a gente tem que se atentar é quanto aos problemas de saúde mental dessas pessoas privadas de liberdade, porque cerca de 42% das pessoas privadas de liberdade, elas têm algum tipo de necessidade para atenção à sua saúde mental. Dentro do sistema prisional, essas pessoas elas são atendidas na unidade 2, no CIAPS, que é o Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adalto Botelho, que é o fluxo de atenção às pessoas privadas de liberdade dentro do estado de Mato Grosso. Mas é assim, eles têm um fluxo de como que vai funcionar esse encaminhamento. Então, eles identificam se as pessoas privadas de liberdade ela tem algum transtorno mental diagnosticado, se ela vai ser atendida dentro da rede, né, de atenção, se vai ser por telesaúde, se vai ser atendido dentro do sistema prisional, sempre acompanhado pela atenção básica. E somente por decisão judicial é que esse paciente ele vai ser internado e ele vai para o centro, para o CIAPS Adalto Botelho. Quando o privado de liberdade ele tem sintomas aparentes de transtorno mental, ele pode ser atendido dentro da unidade básica. Se não tiver unidade básica de saúde, ele vai para a rede local do município, né? E aí vai se fazer a evolução de 30 a 60 dias desse paciente. Ele vai ser acompanhado pela unidade básica e se ele não for estabilizado, né? Ele acaba... quando ele é estabilizado, tem o seu quadro estabilizado, ele volta para a unidade prisional. Ou ele pode também ser encaminhado dentro da rede para um atendimento mais complexo. Há preocupação também com a questão da saúde bucal, né? A gente tem vários profissionais
que conseguem fazer esse cuidado, que vai desde a parte de prevenção, mas também para manifestação e identificação de diagnóstico precoce, de doenças sistêmicas, fazer a questão de procedimentos, pequenas cirurgias odontológicas, né, o que é necessário para essas pessoas. Também quanto às atividades, destaca, né, a gente precisa chamar a atenção de todos quanto às questões de imunização, né? Quando a gente olha para a questão da superlotação, para essas pessoas vivendo de forma aglomerada, a gente pensa na maior possibilidade de transmissão dessas doenças. Então, dentro das 30 unidades prisionais de Mato Grosso, ocorreram, no ano de 2020, campanhas de imunização de hepatite, febre amarela, tríplice viral, duplo adulto, né? Tentando fazer sempre o acompanhamento dessas pessoas. Além dos problemas de saúde físicos e mentais, nós temos as mulheres privadas de liberdade, gestantes e mães, né? Então, são mulheres que precisam ser atendidas, crianças que estão em algumas situações de vulnerabilidade. Então, não tem como elas ficarem com o hipercarceramento. A gente precisa de unidades específicas para essas mulheres. Para isso, a gente tem a inclusão dessas mulheres dentro da Rede Cegonha, e aí a gente fala da importância do pré-natal, do parto, do acompanhamento do puerpério. Lembrando que vale destacar muito que essas mulheres com a inclusão dentro da Rede Cegonha ganham o direito de parir sem estar algemadas. Então, isso é um passo muito importante. Na etapa 8, vocês vão ver mais sobre a saúde das mulheres privadas de liberdade e entender as especificidades dessa política. O que é importante a gente destacar? Que independente do problema de saúde identificado, a saúde no sistema prisional ela só consegue ser eficiente se a gente conseguir ter a transversalidade dos cuidados. Porque nós temos os órgãos de justiça, nós temos os organismos internacionais, nós temos a Anvisa, a sociedade civil e todo o Ministério da Saúde pensando em políticas públicas que realmente sejam eficientes para atender as necessidades das pessoas privadas de liberdade. Dentro da política, foi extremamente importante destacar para vocês quais seriam as ferramentas para que a gente realmente consiga efetivar essa política, que mesmo como eu disse no início para vocês, ela é optativa, né? O município ela pode ou não aderir. E quando aderir, como fazer isso funcionar? Então, na própria política, ela já vem dando os passos para a gente. Ela fala da importância da educação permanente continuada, ou seja, da identificação dos problemas que os profissionais identificam para executar o seu cuidado e das capacitações que visem melhorar as informações dos profissionais quanto ao diagnóstico, tratamento, né, como a rede está sendo articulada, a necessidade de publicações sobre a saúde dessas pessoas privadas de liberdade, porque a gente passa a ter informações mais coerentes, mais eficientes para se traçar planos de atenção à saúde dessas pessoas mais eficientes. O apoio institucional da rede de atenção básica para a integração das pessoas privadas de liberdade dentro da rede e a importância do sistema de informação e monitoramento, o ESU, sendo utilizado, porque ele passa a ser uma ferramenta de comunicação entre as equipes multidisciplinares, né, e intersetoriais que possam atender essas pessoas privadas de liberdade. Quais são os desafios atuais dessa política? Aumentar a cobertura assistencial, né? Quais são as atividades que a gente pode prestar para essas pessoas, como ter mais agentes promotores de saúde, como que a gente pode efetivar novas unidades básicas de saúde, o que fazer para convencer os municípios a aderirem a essas políticas,
quantificar as intervenções intersetoriais, porque a gente consegue, a partir dessas qualificações, dessas ações, que elas não sejam aleatórias, mas conforme o que realmente essa população precisa. A efetivação do ESUS dentro da atenção básica do sistema prisional, a educação permanente e continuada a todas as equipes, qualificação das equipes dentro dos processos tripartites e intersetoriais e aprimorar a infraestrutura para o atendimento dessas pessoas. Em Mato Grosso, o que foi considerado avanços e desafios? Em meio da pandemia, destaca-se a questão do teletrabalho, o uso de aplicativos, a rapidez em relação aos atendimentos, o processo de capacitação online dos profissionais oferecidos pela Escola de Saúde Pública e pelo governo, Então, são coisas que conseguiram ser grandes avanços, que a gente conseguiu caminhar a passos largos. Mas a gente ainda tem algumas situações que nos chamam a atenção e que a gente precisa ainda superar esse desafio, como a questão de logística e transporte do profissional dentro das unidades penitenciárias, lentidão ou queda na internet, o constrangimento de você atender sempre o privado de liberdade acompanhado por uma outra pessoa, o que pode limitar a privacidade e a comunicação entre equipe e paciente, o número limitado de salas para atendimento desses indivíduos e a disponibilização de número ilimitado de câmeras para que os profissionais consigam realmente fazer um teletrabalho, um atendimento, uma telesaúde de forma realmente eficiente a essas pessoas privadas de liberdade. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu queria ressaltar a necessidade, a grandiosidade de profissionais que encaram a saúde das pessoas privadas de liberdade, oferecendo a esses indivíduos um cuidado digno, atividades de prevenção e promoção. Lembrar que eles são julgados pela justiça e terão as suas penas cumpridas, e que a nós, profissionais de saúde, cabe a responsabilidade de oferecer um cuidado digno a essas pessoas. Obrigada pela atenção e espero ter contribuído com o ensino de vocês.